nome é Denis e hoje nós vamos falar sobre culto ancestral ou sobre ancestralidade. O culto ancestral, ele é uma prática presente, se não em todas, na grande maioria das religiões e tradições, desde as mais antigas às mais recentes. E é claro, com as suas devidas particularidades e com nomes diferentes, mas todas com o mesmo objetivo em comum, que é de honrar as memórias dos seus antepassados ou dos seus ancestrais. Mas o que é esse culto à ancestralidade? Qual é a sua importância? Ele é complexo ou perigoso? Todo mundo pode fazer? E o mais importante, o que é ancestralidade? Pois ancestralidade vai muito mais além do que um grau de parentesco, seja ele sanguíneo ou afetivo. Então, caso você queira saber um pouco mais sobre culto ancestral, vem comigo nesse vídeo. E antes de começar o vídeo, eu peço para que você deixe seu like aqui nesse vídeo, para que o YouTube possa entregar esse conteúdo para mais pessoas e também se inscrever nesse canal caso você não seja inscrito. Se você se interessar pelo conteúdo desse vídeo, compartilha com seus amigos ou pessoas que você acha que possam se interessar também. E agora vamos ao assunto do vídeo. O culto ancestral, a princípio, para quem nunca ouviu falar dessa prática, aparentemente parece se limitar apenas a uma prática religiosa de contato com o mundo espiritual. Mas ela vai muito mais além disso. E até mesmo essa imagem de prática religiosa talvez não aconteça da forma como alguns imaginam. Dentro de algumas tradições e religiões, o culto ancestral ele é fundamental para a jornada de desenvolvimento do indivíduo, pois ele não somente estabelece uma conexão com os nossos antepassados, que foram responsáveis para que pudéssemos estar aqui hoje, ou seja, todos nós temos ancestrais, mas também com a própria natureza, como provedora da vida e das circunstâncias que permitem a vida existir. E através dessas práticas e rituais de conexão, estabelecemos o equilíbrio e harmonia com nós mesmos e com o nosso destino, pois acredita-se que os nossos ancestrais, eles são os nossos intermediários mais próximos entre nós e o mundo espiritual, e não somente por conta do laço sanguíneo, mas também por conta do laço afetivo e a capacidade de nos orientar sob uma perspectiva mais ampla. No candomblé, o culto ancestral é praticado através dos cultos aos orixás e eguns. E caso alguém não saiba, egum se refere ao espírito de uma pessoa morta. E sendo esse culto aos orixás e aos eguns o pilar fundamental dessa tradição, pois é essa prática que permite preservar a transmissão e manutenção dos conhecimentos dos seus antepassados, tanto de linhagem familiar quanto de linhagem espiritual, preservando também toda uma linhagem de fundamentos, conhecimento, rituais e práticas que moldam a religião em si. E nas suas práticas é muito comum a realização de rituais, a realização de oferendas, que são os ebós, rezas, danças, músicas, o uso de ervas para estabelecer uma conexão ancestral. No budismo e no shintoísmo, essa prática também é muito comum e muito antiga, acontecendo de uma forma mais doméstica, onde esse culto aos ancestrais é realizado dentro dos seus próprios lares, com rituais, orações, oferendas de alimentos, e nesse contexto geralmente utilizando de arroz, água, saquê, incensos, flores, frutas ou até mesmo alimentos do qual o antepassado gostava em vida. E esses itens eles são oferecidos em um altar, que há em cada casa, que é chamado de Butsudan, sendo o espaço reservado para estabelecer e manter essa conexão com seus ancestrais. Pois acredita-se que, como membros familiares, mesmo após realizar a travessia para o mundo espiritual, nossos ancestrais permanecem vivos entre nós e continuam merecendo espaço dentro dos nossos lares, que no caso seria esse altar. No shintoísmo, em especial, também há o culto aos kamis, que por tradução seria algo equivalente a espíritos ou divindades da natureza, onde esse culto ele coexiste com outras práticas religiosas, inclusive com essa prática de culto ancestral. E além da prática doméstica, há também espaços ou templos onde são realizadas as cerimônias, tanto aos kamis quanto aos ancestrais. E apesar de cada uma dessas tradições ter as suas particularidades, elas meio que coexistem na cultura japonesa. E quando eu digo isso, me refiro tanto ao budismo quanto ao shintoísmo. E a visão japonesa de espiritualidade também é diferente da nossa visão ocidental,
A visão japonesa de espiritualidade é muito mais integrada ao dia a dia ou ao cotidiano, de estabelecer essa harmonia e contato com a natureza e também principalmente dentro dos seus próprios lares. Nas tradições xamânicas, assim como a nossa própria cultura nativa indígena brasileira e outras tradições pagãs, possuem uma forma muito similar ao shintoísmo de visão do mundo espiritual, pois o shintoísmo em si ele seria uma espécie de xamanismo japonês. Então essas tradições elas também compreendem a espiritualidade como algo integrado ao nosso dia a dia, entendendo que tudo que compõe a natureza é algo vivo. Logo, essa visão em relação à ancestralidade também não é diferente, acreditando-se também que mesmo após a passagem para o mundo espiritual, eles permanecem vivos entre nós, passando apenas para outra camada da realidade, e que seu culto também não é realizado dentro de um espaço delimitado apenas, pois tendo uma visão de que a natureza é algo sagrado e que todas as coisas são vivas, logo todo espaço é um espaço sagrado também. Então, todo espaço também seria um espaço de culto ancestral. Porém, o culto ancestral não se limita apenas a rituais religiosos. Eles vão muito mais além disso. O culto ancestral é tanto uma forma de honrarmos os nossos antepassados, quanto de preservar costumes, conhecimentos e tradições, que podem ser passados e transmitidos de gerações para gerações. E é graças à preservação de sabedorias ancestrais que nós tivemos base para o desenvolvimento de muitas técnicas e tecnologias dos quais conhecemos, que nos auxiliaram no desenvolvimento da humanidade em si, pois não estamos falando apenas de conhecimentos ou tradições familiares, mas também conhecimentos de comunidades e civilizações que nos permitiram desenvolver a medicina como nós conhecemos hoje, técnicas de agricultura, de culinária, construção civil, artesanato, organização, entretenimento e entre outros saberes. E falando agora um pouco mais sobre conhecimentos e tradições familiares, elas podem ser tanto as famosas receitas de bolos, tortas, pães, pratos típicos regionais e técnicas também de preparar ou conservar alimentos, mas não se limitando a apenas isso. Também técnicas de cura através dos chás, do uso das plantas medicinais, dos benzimentos, que são conhecimentos populares que há poucas gerações atrás era considerado a medicina popular, já que os hospitais e o acesso à saúde era muito precário, permitindo, graças a esses conhecimentos, que os nossos avós ou pais pudessem estar vivos hoje. E é muito comum também nessas tradições familiares a transmissão de técnicas e habilidades que são passadas por meio de gerações, como a marcenaria, a carpintaria, a construção civil, a cerâmica, a ferraria, a tecelagem, o bordado, a costura, a agricultura, a jardinagem, a música também. E, é claro, tradições religiosas, lendas, brincadeiras, contos. E é muito comum também aquele exemplo de empresas familiares, ou seja, empresas que são passadas de gerações para gerações, dos seus pais para os seus filhos, depois para os seus netos. Então, o culto ancestral ele vai muito mais além das práticas religiosas. Ele é uma forma de honrar as memórias e tradições dos nossos antepassados, não somente como meio de preservar a história ou tradição de uma família, mas também de uma comunidade, de uma sociedade ou de toda uma civilização. E isso é importante para que possa mantê-la em desenvolvimento, evolução e principalmente continuar existindo, e tanto para famílias quanto civilizações. E dentro de um aspecto espiritual, não somente espiritual, mas também psicológico, mesmo falecidos, os nossos antepassados continuam a nos influenciar, mais do que nós podemos imaginar, seja de uma forma positiva ou negativa, como as próprias maldições familiares ou ciclos repetitivos de vícios, comportamentos negativos, problemas, questões mal resolvidas ou até mesmo dívidas. E dívidas aqui a gente pode trazer até para o contexto financeiro mesmo, de, por exemplo, avós que cometeram algum erro muito grande ou, sei lá, perderam todo seu dinheiro em apostas e que isso influenciou a sua família até os seus netos. E é claro, num contexto espiritual isso pode ser ainda mais amplo, quando a gente fala de dívidas. Logo, o culto ancestral, ele não é somente uma prática de preservação cultural, mas também é uma prática de honra, de resolução, de apaziguamento, de correção, purificação, elevação e principalmente cura. E é identificando as nossas raízes que podemos nos conhecer em profundidade e também identificar que muitas vezes
Problemas dos quais vivemos ou não encontramos uma solução, a sua origem pode ter sido antes da nossa própria concepção, pois nós somos seres sistêmicos, ou seja, que nós afetamos e somos afetados pelos outros dos quais nós convivemos. E cada tradição e religião terá os seus meios de realizar essa prática, que promove efeitos benéficos, operando simultaneamente tanto no campo pessoal quanto no campo geracional. Então, muitas vezes, ciclos negativos que nós interrompemos pode proporcionar uma melhor qualidade de vida para os nossos filhos, netos e todos que vierem depois de nós. E isso tanto no aspecto familiar quanto de civilização como um todo. E o culto ancestral nos permite ter consciência sobre esses processos e do quanto nós estamos interconectados com outras pessoas ou com a própria natureza em si. E você já tinha ouvido falar sobre culto ancestral? Se você gostou, deixa seu like nesse vídeo, se inscreva nesse canal e coloca aqui nos comentários se você tem alguma prática de culto ancestral ou se você já realizou alguma na sua vida. E também não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.